Meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e a gente vai fazer uma aula mais contraída, uma aula complementar para as aulas de vocês. Então, se vocês se interessam um pouco sobre associação de resistores, fica nesse vídeo aí que a gente vai aprender um pouco sobre eles. A associação de resistores, eles podem ser divididos de duas partes, tá bom? Associação em série ou associação em paralelo. O que é uma associação em série? É quando a gente associa resistores, onde esses resistores eles possuem a mesma corrente elétrica. Então, um resistor é dependente do outro para funcionar. Então, a primeira condição para que exista uma associação em série é que a corrente elétrica que se movimenta pelo primeiro resistor é igual à corrente elétrica que se movimenta nos demais. Então, a corrente elétrica que vai passar aqui, que eu vou chamar de I1, é a mesma corrente elétrica que vai passar em R2, que vai passar em R3, tá bom? Então, essa é a primeira condição para que a gente tenha uma associação em série, tá bom? A outra, então eu posso dizer aqui, só para a gente anotar essa condição, é que I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a IN, que isso é igual a I. Então as correntes são todas iguais e o valor dessas correntes ela não muda, né? Uma segunda condição para esse tipo de associação é que cada pontinho desse entre resistores eu vou nomear com uma letrinha. Vou chamar essa de A, a última, porque por costume eu vou chamar de B. Essa do meio aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de D. Então, cada resistor ele possui nesse tipo de associação letrinhas diferentes. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou criar entre cada letrinha dessa uma superfície invisível aqui separadora desses resistores, que eu vou chamar de uma superfície equipotencial entre esses resistores. Cada superfície dessa existe um resistor, entre cada superfície dessa existe um resistor com letrinhas diferentes, onde eu vou ter AC, CD, dB. Então aqui eu vou ter uma diferença de potencial AC, desculpa, deixa eu corrigir aqui, AC. Aqui eu vou ter uma diferença de potencial CD e aqui eu vou ter uma diferença de potencial dB. Lembrando que a diferença de potencial a gente pode calcular sendo vou botar um exemplo, AB é igual a o potencial A menos o potencial B, tá bom? Então isso quer dizer que aqui nesse ponto A desse terminal eu tenho um potencial A, nesse ponto C eu tenho um potencial C, nesse ponto D eu tenho um potencial D e nesse ponto B eu tenho um potencial B. Então a gente vai ter que o de AC vai ser VA menos VC, o de CD eu tenho o VC menos VD e aqui eu vou ter VD menos VB, tá bom? Onde a gente vai chegar na segunda condição, que U de AC. Então, voltando aqui, que eu dei uma pausada, né? Então, U de AC mais U de CD mais U de DB, isso tudo é igual ao U que vai de A até B. Então, a tensão total, a diferença total vai ser a soma de cada tensão dos resistores. Vai ser a tensão desse, mais a tensão desse, mais a tensão desse, tá bom? Então, sendo assim, a gente chega numa seguinte situaçãozinha, né? Eu posso determinar a resistência equivalente desses
3 circuitos. O que significa dizer isso? Que esses 3 circuitos, quando associados, eles vão virar um único resistor chamado de resistor equivalente, onde ele vai ter a corrente total, que é I, que não muda, que é sempre a mesma, e vai ter a diferença de potencial total, que vai ser de A até B, onde a gente tem o de AB, VA menos VB, tá bom? E como é que a gente calcula essa resistência equivalente? A resistência equivalente é muito fácil de calcular. Resistência equivalente a gente pode determinar por resistência equivalente. Vou fazer de rosa para ficar bem fechoso. Opa, deu uma tremida. É R1 mais R2 mais R3. Se tiver mais resistores, a gente vai ter pontinho mais Rn. Então, quando você quiser calcular uma associação que está em série, é só preciso somar todos os resistores, tá bom? Então, a gente vai somar todos os resistores e a gente encontra a associação equivalente. Lembrando, eles possuem a mesma corrente, tensões diferentes, não é? E para calcular a resistência equivalente, a gente só precisa somar. Vamos falar agora um pouquinho sobre associação em paralelo. Eu vou dar uma pausa, volto a desenhar e depois retorno com vocês. Voltando aqui, meus queridos e queridas, falando um pouquinho sobre associação em paralelo, que consiste nesse tipo de associação. Uma tremidinha aqui. Essa associação, ela consiste agora em ter as seguintes condições. Ela agora possui uma corrente elétrica, onde essa corrente elétrica ela vai se dividir. A corrente elétrica que passa pelo resistor R1, dessa vez não é mais a corrente elétrica que passa pelo resistor R2. O contrário da associação em série que possui a mesma corrente elétrica. Aqui o que vai acontecer? Quando existe uma corrente elétricazinha e essa corrente elétrica encontra 2 caminhos, a tendência dessa corrente elétrica é ela de se dividir para que os 2 resistores comecem a funcionar. Então ela vai se dividir em R1, em I1 e I2. Então ela vai aqui, a corrente I1 vai passar pelo resistor R1, fazendo ele funcionar, e a corrente I2 vai passar pelo resistor R2, fazendo ele funcionar, até que essas correntes se encontrem do outro lado, do outro lado, formando novamente a corrente I. Então elas se dividem e depois se encontram novamente. Então essa é a primeira condição. Então vamos anotar aqui. A primeira condição é que o valor do I total é a soma de I1 mais I2. Se eu tenho mais separações, mais IN. Então, somando todas as correntes quando divididas, elas vão dar uma corrente total antes da separação. Beleza? Tranquilo. Então, olha, segunda condição é sobre a tensão elétrica. A tensão elétrica ela vai ter as seguintes condições. Eu dividi essa associação em 2 superfícies equipotenciais, 2 retas imaginárias. Vou chamar esse pontinho aqui, eu vou chamar de A. Esse pontinho aqui eu vou chamar de B. O que é que a gente tem uma seguinte dica, uma seguinte manha para vocês, tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui? Todo lugar que tiver uma dobrinha do fio e todo lugar que tem um nozinho, um encontro entre os fios, eu vou colocar um pontinho. Tem um pontinho aqui, deixa eu pegar um lápis mais escuro aqui para ver se ele
funciona melhor, né? Então eu tenho um pontinho aqui, aí eu tenho um pontinho, uma dobrinha aqui, tenho uma dobrinha aqui. Aqui eu tenho um nozinho, aqui eu tenho uma dobrinha e eu tenho uma dobrinha. O que é que vai acontecer então? Quando a gente tiver pontinhos e esses pontinhos eles estiverem, não tem nenhum resistor entre eles, eles vão ter uma diferença de potencial igual a zero. Isso significa que eles têm a mesma letrinha, eles têm o mesmo potencial. Então, como aqui tem um pontinho, aqui tem outro, e não tem nenhuma resistência, então aqui eu vou dizer que também esse pontinho é A. Aqui da mesma forma, aqui da mesma forma. Não tem nenhuma resistência, não tem nenhuma resistência. Então aqui é A, aqui é A. Vou fazer aqui do outro lado agora. Aqui é B, tem outro pontinho aqui, mas não tem nada entre esses pontinhos. Então aqui também vai ser B. A mesma situação vai acontecer aqui, B e B. Então o que é que aconteceu? Olha a mágica. A gente encontrou que R1 e R2, eles têm agora... mesmo potencial elétrico AB, mas tem correntes diferentes. Se você reparar, olha, eles estão na mesma letrinha. Em série eles têm letras diferentes. Então isso quer dizer, olha, que tanto o resistor R1 possui uma tensão UAB, que vai de VA até VB, quanto o resistor R2 tem uma tensão UAB, que vai de VA até VB. Os dois têm a mesma tensão. Então, nesse caso, o que é que a gente diz aí? Ó? Que a tensão no resistor 1 ela é igual à tensão no resistor 2, que ela é igual em qualquer resistor quando ele está em série, quando ele está em paralelo, desculpa. Como é que a gente calcula essa associação em paralelo? Existe uma formulazinha bem simples, tá bom? A formulazinha, ao calcular a associação em paralelo, ela vai se utilizar de seguinte maneira: resistência equivalente é igual a o produto dos resistores dividido pela soma dos resistores. A gente vai ter essa formulazinha aí, tá bom? Quando é que a gente usa essa fórmula? Se liga aqui, pelo amor de Deus, ela tem uma condiçãozinha para a gente poder usar. A gente vai trabalhar algumas fórmulas, mas com as suas seguintes condições. Quando é que a gente usa essa fórmula aqui quando elas estão em paralelo? A gente usa essa fórmula quando a gente possui apenas dois resistores. Esses dois resistores estão em paralelo. Então a gente tem aqui, ó, dois resistores em paralelo. Caso a gente tenha mais resistores em paralelo, a gente vai fazendo de 2 em 2, tá bom? E aí até se transformar em um resistor. Mas só pode fazer isso de 2 em 2 resistores. Professor, se tivesse 4, eu poderia multiplicar os 4 e depois dividir pela soma dos 4? Não, só funciona com 2 resistores, essa formulazinha. Existe uma outra formulazinha que a gente também pode se utilizar quando ela é em paralelo. Seguinte fórmula, vou baixar aqui, a gente tem que resistência equivalente é igual a R sobre N. Quando é que a gente usa essa fórmula? Essa fórmula é utilizada quando a gente tem agora resistores em paralelo, só que esses resistores, o valor de R1, o valor de R2, tá bom? Se tiver mais resistores R3, R4, quando os valores desses resistores são todos iguais, né? Eles têm o mesmo valor, vale R1 vale 10, R2 vale 10, né? Então, quando os resistores são iguais, a gente se utiliza dessa fórmula, onde o que significa? R é o valor de todos os resistores que são iguais, o valor deles 10 e 10, né? Então a gente coloca o 10 aqui. E N é a quantidade de vezes que os resistores em paralelo se repetem. Então, quando é que a gente usa essa? Quando a gente possui N resistores
iguais. Iguais. Tá bom? Então a gente usa essa fórmula dessa maneira. E existe ainda uma outra fórmula para a gente calcular em paralelo. Eu não costumo trabalhar muito essa fórmula, tá bom? Eu não costumo trabalhar muito ela, mas eu vou deixar aqui para vocês. Se caso eu quero calcular de maneira mais rápida, eu não quero fazer, professor, de 2 em 2. Eu tenho 3 resistores em paralelo e eu não quero fazer 2 e 2 até virar 1. Então você pode usar uma outra formulazinha, que é essa aqui é para 3 usando o produto pela soma, só que usando 3 resistores. Ela muda. Você vai fazer R1 vezes R2 vezes R3, produto. Só que qual é a diferença aqui? A soma, ela vai mudar um pouquinho. Ela não vai ser R1 mais R2 mais R3. Ela vai ser o produto do primeiro com o segundo mais o primeiro com o terceiro mais o segundo com o terceiro. Então a gente vai ter R1 vezes R3 mais R1 vezes R2 mais R2 vezes R3. Eu mudei um pouquinho aqui, eu botei o primeiro com o terceiro, o primeiro com o segundo com o terceiro, mas não muda nada, tá bom? Então, a gente pode se utilizar quando essa fórmula aqui com 3 resistores em paralelo. Tá bom? Então, galera, é isso que eu tinha para trabalhar com vocês na aula de hoje aí, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, vocês me encontram nas plataformas das escolas, tá bom? Valeu, muito obrigado, fica com Deus e tchau!